Tenda su di voi come un abbraccio consolante la benedizione di Dio. Olá, família Canção Nova. Eu sou Rafael, estudante de teologia, seminário da Canção Nova. Graças a Deus estou aqui também com uma visita muito especial para nós aqui da comunidade, o nosso professor da faculdade, padre pároco Luiz Gustavo, especialista, estudante de Papa Francisco. Nós estamos aqui para celebrar os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Nesse bloco, nós queremos falar um pouco sobre os documentos da Igreja, os documentos desse pontificado do Papa, para também quem está em casa aí ter uma noção do que é a importância dos documentos. Talvez a gente deva começar, padre, explicar um pouco, né, o que é uma encíclica, o que é um motu próprio, né, uma carta, o que é isso, né? A gente chega em casa, lê isso, né? O Papa lançou uma encíclica, né? Mas o que é isso, né, padre? Poderia comentar pra gente? Excelente. A gente pode dizer assim que na Igreja existem diferentes definições daquilo que são os seus documentos. Existem constituições, exortações, cartas. E aí dentro daquilo que o seminarista Rafael apresentou pra gente, é importante a gente situar, por exemplo, que o Papa Francisco, no início do seu ministério, escreveu um documento que para nós é básico. É o documento Evangelii Gaudium. Trata-se de uma exortação pós-sinodal, ou seja, é um documento que é dirigido a toda a Igreja e que é fruto de um sínodo. O sínodo que foi tido anteriormente à eleição de Francisco para a nova evangelização. Mas existem também as encíclicas. Por exemplo, o Papa Francisco tem a encíclica Laudato Si, que trata de uma questão específica, é um ensinamento do Papa para toda a Igreja. Temos também motu próprio, que é, em outras palavras, um escrito, uma carta que, por motivação própria do Sumo Pontífice, é dirigida a toda a Igreja, definindo algumas questões. Então, todo este corpo de documentos do Papa ou documentos das congregações, enfim, são para nós importantes à medida em que tomamos contato com o seu conteúdo. As nomenclaturas são diversas, mas o mais importante é que tenhamos contato e especificamente com alguns que têm maior peso. Repito como exemplo, Evangelii Gaudium. Todas as falas do Papa são dogma? Como que é isso, padre? Parece que a gente às vezes não sabe fazer a leitura também dessas diferenças, né? Umas coisas são indicações, outras coisas são dogmáticas. Então, como seria isso? Existem falas do Papa Francisco que são para nós ensinamentos, magistério, algo a ser seguido. E existem também ensinamentos do Papa, que são opiniões. Então nós não podemos dizer que tudo quanto é dito é dogmático. Existem questões que são de caráter dogmático, isto é, dizem respeito à nossa fé e à nossa moral. A Igreja ensina que tais questões são ensinadas pelo Papa Francisco ou por seus sucessores de maneira infalível, ou seja, a nossa fé é sempre a mesma. O modo como vivemos a fé também. Não se trata de uma questão de opinião. Mas existem outras tantas questões que são pastorais, que são questões que podem ser discutidas. Então, quando, por exemplo, o Papa Francisco dá entrevistas em seus voos, em viagens internacionais, ele ali expressa diversas de suas opiniões. O mesmo acontece quando ele recebe em sua residência jornalistas que tratam de questões de caráter pessoal e pastoral, que não são para nós questões magisteriais ou mesmo questões dogmáticas. Então, de fato, é importante nos situarmos com relação a esta questão. Nem tudo quanto se diz é dogmático. Há questões também de opinião. Bom diferenciar isso, né? Porque aí a gente fica também
mais seguro no meio das polêmicas que o pessoal às vezes tanto traz dentro da imprensa. E parece que o Papa gosta muito de mexer com a imprensa, né, padre? O que o senhor poderia falar sobre isso? Exatamente. O Papa Francisco, diversas vezes, levanta questões. E nesse sentido, o importante de levantar questões é que sejamos capazes de refletir. Aquele que não está aberto ao questionamento deixa de exercer a sua capacidade de reflexão. E nós, como pessoas, como cristãos, não devemos temer as perguntas, não devemos temer a reflexão. Nós somos pautados por duas asas, como diria São João Paulo II, fé e razão. E as questões que são levantadas a respeito do que cremos e de como vivemos não devem nos gerar temor, mas ao contrário, devem nos fazer buscar as razões de nossa fé, como dirá a primeira carta de Pedro. É nesse sentido, então, que o Papa Francisco provoca-nos para que pensemos nossa fé, para que busquemos respostas para os desafios atuais. São Francisco, juntamente aos seus irmãos, muitas vezes dizia aos mesmos que nós devíamos pregar com a vida e, se necessário, com palavras. As palavras são importantes, mas muito mais do que estas, importa-nos o testemunho. E de fato, atualmente o Papa Francisco nos dá grande testemunho quando vai, por exemplo, ao encontro de pessoas que creem de maneira diferente, de pessoas tidas como irregulares. Francisco mostra-nos com a vida que mais importante do que palavras são as atitudes. Com relação a isso, padre, a gente pode perceber que o Papa não é tão ingênuo assim, né? Ele é um bom jesuíta, um bom pensador, né? Um intelectual, ele sabe o que está fazendo. E por isso também o senhor deixou essa deixa aí, né? Sobre essa questão do ecumenismo e também da relação da igreja com outras religiões. Né? Como o senhor vê essa realidade do Papa visitando às vezes, né, outras religiões, até mesmo tendo gestos, né, que são polêmicos para a imprensa, né? Se dobrar, de cumprimentar, enfim, né? Às vezes o pessoal dizia assim, não, o Papa não deveria fazer isso, né? Como que é isso para o Papa, essa relação da igreja com outras religiões, com o ecumenismo? Olhando para o testemunho de Francisco, nós vemos que ele é um homem da abertura e do diálogo, isto é, ele não está fechado nas suas convicções e ele acredita que o diálogo leva ao encontro, à aproximação. O mesmo nós encontramos no seu fundador. Certamente que Inácio de Loyola, a seu tempo, não temia ir ao encontro. Santo Inácio de Loyola, assim como São Francisco Xavier e outros tantos companheiros jesuítas, membros da Companhia de Jesus, foram por todo o mundo para levar o Evangelho. E ali, a metodologia jesuítica foi fundamental para que houvesse o processo de enculturação. Eles olhavam atentamente a realidade, escutavam aquilo que se passava e, por vezes, faziam os processos de adaptação. Recordemos, por exemplo, no Brasil, o nosso grande patrono, chamado Apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, que escreveu uma gramática em tupi, que dava catequeses na língua local. Isto era uma adaptação. O catecismo não tinha sido escrito nesta língua, mas foi adaptado para que o conhecimento da fé chegasse ao maior número de pessoas possíveis. O mesmo hoje podemos dizer de Francisco. O nosso Papa faz com que a fé seja traduzida para o maior número de pessoas. Traduzida não apenas em palavras, em escritos, mas, como eu havia dito, em gestos. Francisco traduz o amor de Deus quando aproxima-se de cristãos não católicos. Traduz o amor de Deus quando aproxima-se de membros de outras religiões. O que Papa Francisco faz hoje
também fundamenta-se no Concílio Vaticano II. Também encontramos grandes gestos de aproximação em São João Paulo II, São Paulo VI, Bento XVI. Entretanto, para nós, os gestos de Francisco são eloquentes, porque passam da imagem, aliás, dos textos à imagem. Imagens falam mais que palavras. Interessante. O senhor falando aí, me recordei muito da parábola do bom samaritano, né? Então, muitas vezes nós, como católicos, às vezes não realizamos aquilo que até às vezes um ateu faz. Isso quebra um pouco o nosso orgulho. E como que é isso para o senhor? Esse exemplo do Papa Francisco no seu ministério, Padre Luiz Gustavo. O senhor como padre, né? Ou como que é isso para o senhor? Na minha experiência pastoral, colocar em prática aquilo que são as ideias do Papa Francisco é sempre uma grande alegria. Quando eu me deparo, por exemplo, com a minha realidade local, que exige de mim ir ao encontro de quem crê diferente de mim, por exemplo, é a possibilidade de fazer com que o Evangelho se torne vida. Então, em questões muito concretas, às vezes nós encontramos unidade. Por exemplo, no bairro onde está situada a minha igreja, recentemente por causa das chuvas fortes, nós estávamos sem água. E nós, católicos, unidos aos irmãos evangélicos, solicitamos que nós tivéssemos maior cuidado dos poderes públicos. Um gesto concreto, motivado por católicos e evangélicos que juntos reivindicavam seus direitos. A água, algo tão básico. Para dizer assim, quando nós somos capazes de transpor barreiras em prol de causas comuns, nós damos um grande testemunho de que unidos nos tornamos mais fortes e de que nossas diferenças não são maiores do que aquilo que nos une, Jesus Cristo. Então, concretamente, eu posso dizer que, sim, nós podemos colocar em prática o magistério do Papa Francisco. Você de casa pode colocar em prática o que o Papa nos diz. Nós podemos ser uma igreja que preferencialmente luta e acredita naquilo que são os valores do Evangelho, superando assim aquilo que muitas vezes é a palavra do mundo hoje, isto é, viver de maneira isolada, autorreferencialidade, esquecendo-se do próximo. Francisco nos chacoalha e nos põe em missão. Que bom, Padre. Então, sem perder a nossa identidade, nós vamos nos unindo para promover um mundo melhor. Eu sou o seminarista Rafael Vitor, estudante de teologia, estou com o Padre Luiz Gustavo, estudante da Eclesiologia do Papa Francisco. Nós estamos celebrando os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Deus abençoe você e nos acompanhe para aprender um pouco mais sobre isso.